Olá pessoal, eu sou advogado trabalhista e hoje eu vou falar aí com vocês a respeito dos quatro principais tipos de rescisão contratual, tá? Nós vamos discutir aí as questões do dia a dia, o que acontece aí na vida de muitos trabalhadores, questões práticas, pessoal. Talvez aí dando alguns exemplos, se for o caso, né? Mas questões de ordem prática mesmo, aquilo que o funcionário vive no seu dia a dia e sem saber o que fazer, muitas vezes ele toma uma decisão, um caminho que pode ser danoso, prejudicial a ele, porque ele não sabe o que fazer, tá? Então nós vamos discutir aí os quatro principais tipos de rescisão contratual, para que o funcionário tendo informações, ele saiba exatamente o que deve ser feito aí, sem abrir mão, claro, pessoal, de antes de tomar qualquer decisão, buscar um advogado aí para ter uma assessoria jurídica, para ter uma consultoria jurídica, para ter um parecer jurídico, tá, pessoal? Então nós vamos tratar aí dos quatro principais tipos de rescisão contratual, dividido em dois. Duas que o funcionário tem o direito e duas que a empresa tem o direito. Mas antes aí da gente se aprofundar no tema, eu peço aí que se vocês gostarem do vídeo, que vocês se inscrevam no canal, deem o like de vocês e compartilhem, pessoal. Porque realmente hoje em dia é muita informação disponibilizada na internet, mas às vezes é numa linguagem um pouco mais difícil de se entender. E o que a gente busca aqui é falar do dia a dia para que as pessoas saibam de maneira simples, clara, didática, informações úteis para a sua vida prática. Então vamos lá, pessoal. Então compartilhe aí conosco, nos ajude aí para que mais pessoas venham a saber de algum dos direitos que eles possam ter para tomar as decisões deles, tá? Então vamos dividir aí. O funcionário, na manifestação de sua vontade, ele pode fazer de duas formas: pedir demissão ou entrar com a rescisão indireta. Cada uma tem as suas peculiaridades e consequências. Então vamos aí para o pedido de demissão. No pedido de demissão, o funcionário, pessoal, pede demissão em algumas situações. Por exemplo, quando ele não mais se adequa àquela empresa. Ele não gosta mais da empresa, ele não quer mais ficar ali. Então ele pede demissão. A segunda, pessoal, é quando ele está sofrendo algum tipo de dano no ambiente de trabalho. Não importa o dano, mas ele não se sente bem mais e aí ele quer sair, né? Uma terceira aí é quando ele tem um emprego melhor em vista, ele quer rescindir o contrato dele, é porque senão ele vai perder o outro emprego. Então, em regra, aí são essas as razões. Em qualquer hipótese, pessoal, se o funcionário pede demissão, é praticamente que ele perde quase tudo. Em algumas vezes ele realmente perde tudo e ele não recebe nada. Tanto funcionário que tenha trabalhado, por exemplo, 6 meses, 7 meses, como funcionário que tenha trabalhado 3, 4, 5, 10 anos. Não importa, pessoal, um funcionário que às vezes trabalhou 10 anos, ele vai perder tudo. Significa que ele vai sair da empresa com nada na mão. Ele vai abrir mão de tudo, tá? Por quê? Porque quando ele pede demissão, pessoal, ele recebe em regra o aviso prévio proporcional ou o aviso prévio se ele pediu demissão em dezembro, integral. Ele recebe as férias, ele recebe um terço de férias, tá, pessoal? Mas ele não recebe fundo de garantia, ele não recebe seguro-desemprego. E se ele já recebeu o vale transporte, o ticket de refeição, o vale refeição, antes de pedir demissão e receber de forma adiantada, ele vai ter que devolver isso para a empresa, seja devolver mesmo ou porque a empresa vai descontar essas verbas dele na rescisão contratual, tá, pessoal? Então, vamos aí para um exemplo prático. No dia 28, 29 do mês, ele recebe o ticket de refeição, o vale refeição e o vale transporte. Recebeu lá R$ 500 de vale transporte, R$ 500 de ticket de refeição. E no dia 1º do mês seguinte, ele pede demissão. Então, aqueles R$ 500 de vale transporte, R$ 500 de ticket de refeição, ele ia ser para o mês seguinte, para o mês posterior, começando no dia 1º. Como ele já recebeu e ele não vai trabalhar nenhum dia, então esses R$ 1.000 aí vai ser descontado dele. Se ele quebrar alguma coisa, pessoal,
provavelmente vai ser descontado dele. Se ele perdeu alguma coisa, também vai ser descontado dele. Então, ou seja, ele vai receber nada. E também, pessoal, quando ele pede demissão, ele tem o dever de cumprir aviso prévio, pessoal. Não se esqueça, pessoal. Quando se pede demissão, você tem que cumprir o aviso prévio. Se você não cumprir o aviso prévio, a empresa vai descontar de você, tá? Então você precisa cumprir o aviso prévio, senão você vai realmente perder tudo o que você tem, tá, pessoal? Não saca fundo de garantia e não requer o seguro-desemprego, tá? Então, no pedido de demissão, você tem o dever de cumprir o aviso prévio para não descontar, ou então, se não vai cumprir, você vai indenizar a empresa com esta verba. Vai receber saúde de salário, vai receber a 13º e vai receber férias acrescidas de 1/3. Se por outro lado você trabalha lá 10 anos na empresa, pessoal, e na verdade você não está sofrendo nada de diferente, por exemplo, não, eu gosto da empresa, eu quero ficar na empresa, todavia a empresa, na pessoa dos superiores, tem me humilhado, tem me assediado, tem me xingado, não tem cumprido com as obrigações trabalhistas, está atrasando o pagamento de salário, está atrasando o pagamento do fundo de garantia. O que vocês têm que fazer, pessoal? Não pedir demissão, entrar com a rescisão indireta, tá? E aí na rescisão indireta, o seu advogado vai pleitear tudo, vai buscar convencer o juiz das suas razões, e daí com base nisso, se o seu advogado conseguir convencer o juiz de que você está certo, você vai receber aviso prévio, saúde de salário, 13º, férias, multa de 40%, o fundo de garantia e o seguro-desemprego. Claro que se o seu advogado convencer o juiz disso e se o juiz verificando o contrato de trabalho verificar que você tem os requisitos para sacar fundo de garantia e requerer o seguro-desemprego, tá, pessoal? Mais especificamente a respeito do seguro-desemprego. Eu me referi ao fundo de garantia porque muitas vezes a empresa não recolhe fundo de garantia, tá? Você vai puxar um extrato e não tem nada de recolhimento, tá, pessoal? Essas são as duas formas que o funcionário tem para manifestar a sua vontade. A empresa, pelo lado dela, ela pode dispensar você por justa causa. Quando, por exemplo, você roubou um produto da empresa, você furtou um produto da empresa, você brigou com alguém, xingou, bateu, ou quando você falta em demasia, quando você chega atrasado todos os dias, quando a empresa manda na pessoa do seu superior você fazer alguma coisa e você não faz, então aí acabam te mandando embora e aí você também praticamente não recebe nada, pessoal. Na prática, você não recebe nada. No campo abstrato, você vai receber aí o saldo de salário, as férias e o 13º. Mas na prática, não é incomum o funcionário às vezes sair até devendo para a empresa, tá? E tem aí também a dispensa imotivada, que parte da empresa em que ela te dispensa imotivadamente. Ela não precisa, pessoal, esclarecer para você, apresentar para você as razões pelas quais ela te dispensou, tá? Ela não existe um artigo de lei dizendo assim, que a empresa tendo mandado você embora, ela tem que dizer para você por que ela mandou embora. Não tem, tá, pessoal? Ela simplesmente manda você embora porque na ótica dela já não faz mais sentido você permanecer como funcionário dela. Neste caso, ela tem que te pagar o aviso prévio, as férias, um terço de férias, o 13º, tem que te pagar a multa de 40% do fundo de garantia, se tiver hora extra, se tiver adicional noturno, se tiver adicional de insalubridade, as comissões, as variáveis, então ela vai te pagar isso daí e tem que te liberar as guias para sacar fundo de garantia e requerer o seguro-desemprego, tá? O fundo de garantia, de novo, ela pode não ter depositado nada e você não ter nada para receber. E no que diz respeito ao seguro-desemprego, se você tiver os requisitos que a lei exige, 1 ano, 2 anos, registro em carteira, né? Aí então você vai
poder sacar, requerer o seguro-desemprego desde que a empresa ela tenha emitido as guias e tenha te entregue essas guias, tá, pessoal? Então, na justa causa da empresa, você recebe saúde de salário, férias, 13º, mas pode, na prática, sair com nada. E na dispensa imotivada, se você tiver os requisitos que a lei manda para requerer seguro-desemprego, então a empresa emite as guias do seguro-desemprego para você, também te emite as guias para fundo de garantia, paga as verbas rescisórias, aviso prévio, 13º, férias proporcional, multa de 40%, e as demais variáveis, como insalubridade, hora extra, adicional noturno. Tá, pessoal? Então, essas aí são as informações básicas aí, que com base nelas mesmo, apesar de redundante, dá para você aí tomar as suas decisões, tá bom? Novamente eu peço aí que se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe aí porque essas informações podem ajudar pessoas a tomarem as decisões, tá bom? Obrigado, pessoal, e até a próxima.